Eles podem adormecer durante séculos e depois acordar com uma fúria terrível. Destruição em massa e terror. É preciso sair de perto o mais rápido possível. Sua força pode queimar, esmagar e enterrar. Imagine uma parede de lama e rocha de 9 metros de profundidade avançando nessa área. Esta é a história de como os vulcões surgem na Terra e as diferentes formas com que eles ameaçam a vida do planeta. A ciência e a força surpreendente dos vulcões fatais. Ciência viva. Nos últimos 2000 anos, mais de 1/4 milhão de pessoas foram mortas pelas armas letais do arsenal mortífero dos vulcões. Existem muitas formas dos vulcões matarem. Os vários perigos incluem gases tóxicos e misturas de rocha, quente e gás que saem do vulcão. Muitas vezes, as cinzas atiradas no ar cobrem as coisas e, especialmente se estiverem molhadas, derrubam vários prédios. O fluxo de lama pode causar muita devastação. Os fluxos piroclásticos são particularmente bem perigosos. Isso pode resultar na combustão de material que encontram, como madeira, vegetação, casas. As vítimas de vulcões vão de seres humanos à extinção em massa de toda uma espécie. Existem pelo menos 10 grandes formas dos vulcões causarem destruição e morte. Número 10. Lava. Quando eu era pequena, a lava me assustava porque parecia ser muito quente. E eu só pensava no que aquilo poderia fazer com uma pessoa. Quando a rocha está suficientemente quente, ela vira brasa e libera luz, pois está muito quente. Quando vermelha, pode estar a cerca de 870 graus Celsius. Esse é o tipo de incandescência que vemos no queimador do fogão. Ao se tornar progressivamente mais laranja, chega a 980 graus Celsius e quando fica da cor amarela, está aproximadamente entre 1.100 a 1.200 graus. Acima do solo chama-se lava. Dentro da Terra, o mesmo material se chama magma. O magma é simplesmente a rocha derretida com gases dissolvidos dentro dela. Magma ou lava, sua origem principal fica a 5.000 quilômetros abaixo de nossos pés. O núcleo da Terra é uma bola radioativa maior do que Marte, com mais de 7.000 quilômetros, com uma temperatura de mais de 6.000 graus Celsius, mais quente do que a superfície do Sol. Embora o calor do núcleo diminua quando sobe através da Terra, ainda pode chegar a 1.100 graus no manto. Há uma batalha constante entre o calor tentando derreter a rocha e a pressão tentando manter a rocha sólida. Em quase todos os lugares, a pressão vence, mas em áreas próximas da superfície, a pressão pode diminuir e a rocha pode sucumbir ao calor. A 1.600 quilômetros, mais ou menos, da superfície, então esse calor começa a fundir as rochas. E a rocha fundida, o magma, então sobe para a superfície. O magma, que contém metais como magnésio, ferro e alumínio, mais oxigênio, carbono, enxofre e silício, é menos densa do que a rocha ambiental. Ela é elevada por flutuação, às vezes com força suficiente para romper a crosta da Terra. Se o magma do manto migrar para dentro da crosta terrestre, pode fazer a crosta derreter. Escoando dos chamados pontos quentes, quantidades de magma sobem continuamente, caem e resfriam, criando camada por camada, montanhas, ilhas e vulcões.
Existem diversos locais onde podemos ver os vulcões em erupção. Um está numa área de ponto quente, onde o manto é anormalmente rico em derretimento, e esse é o caso do Havaí. Os vulcões havaianos são o resultado de dezenas de milhares de erupções, durante centenas de milhares de anos. A lava que sobe dos pontos quentes é fluida, espalhando-se largamente em torno do conduto para formar um vulcão escudo. São chamados de escudos porque eles têm flancos muito pequenos e parecem com um escudo de guerreiro emborcado. Em qualquer vulcão, quando a rocha fundida cheia de gás chega à superfície, ela cria um reservatório crescente chamado de câmara magmática. Na medida em que essa cavidade de rocha incandescente cresce, a pressão sobe e a câmara se torna uma prisão da qual o magma se esforça para escapar. Você sacode um refrigerante para que o gás saia da solução no refrigerante. Mas o gás não tem por onde sair, então você o abre. Então o gás joga o refrigerante para fora, às vezes violentamente. Uma erupção em 1977 no Congo provou como a lava fluida pode ser fatal. O vulcão era o Monte Nyiragongo, uma torre de 3.500 metros com um lago de lava em ebulição dentro de sua cratera. O Nyiragongo produz um escoamento de lava bem fluido. Basicamente, o vulcão rachou e o líquido quente vazou pelo flanco do vulcão muito rapidamente. E assim há um grande volume de lava se movendo rapidamente. A lava registrou a velocidade surpreendente de 97 km por hora. Pelo menos 70 pessoas foram pegas por seu fluxo incandescente. Esses fluxos já enterraram alguns elefantes. Assim foram encontradas algumas formas repulsivas de elefantes que foram pegos pela lava, que esfriou em volta deles. Sendo assim, só ficou o esqueleto do pobre elefante. Em 2002, a lava do Nyiragongo escoou de novo, destruindo 12 mil lares e matando mais de 100 pessoas na cidade de Goma. A lava nem sempre é rápida, mas pode ser implacável, como uma cidade da Ilha Grande do Havaí aprendeu em 1990. Havia mais de 100 casas na comunidade de Kalapana. Elas foram atingidas por um dos vulcões mais ativos, o Kilauea. A lava não parava, lenta e implacável. Por 6 meses desesperadores, queimou casas e enterrou o solo. Imaginem um caminhão basculante de tamanho normal de lava escoando por segundo. 18 metros cúbicos de lava cobriu toda a cidade e ela nunca mais poderá ser a mesma. O que aconteceu com Kalapana pode acontecer de novo. Os vulcanólogos na Ilha Grande também se preocupam com o Mauna Loa, o maior vulcão da Terra. Se pegarmos a lava que existe no vulcão Mauna Loa, poderíamos estendê-la ao longo do Equador com 1.600 metros de largura e 1.600 metros de altura. É a lava que não acaba mais. A última erupção do Mauna Loa foi em 1984. Quando a lava transbordou, a maior cidade da Ilha Grande estava exatamente no caminho potencial da destruição. Hilo foi, na maior parte, construída sobre o fluxo de lava. Assim, o escoamento de lava pode, sob certas circunstâncias, chegar à cidade de Hilo. Tem que ser uma erupção muito duradoura para isso, mas pode acontecer. Em 1935, o Esquadrão Aéreo do Exército dos Estados Unidos entrou em guerra com Mauna Loa. O vulcão havia entrado em erupção, mandando um rio de lava em direção a Hilo. Uma frota de bombardeiros foi enviada para golpear o flanco norte com 220 quilos de explosivos numa tentativa de bloquear o fluxo de lava e desviá-la da cidade. Uma missão semelhante foi enviada contra outra erupção em 1942. Em ambas, a lava não chegou a Hilo. Mas muitos vulcanólogos dizem que as bombas tiveram pouco efeito e que Hilo foi salva porque a lava parou de escoar sozinha.
A chave é esfriar e assim solidificar a lava. Isso pode acontecer na natureza com as rochas. Uma rocha que esteja na temperatura do ar à sua volta pode estar 1.100 graus mais fria do que a lava. Nas altas temperaturas, mais de 90% do calor da lava irradia para cima e não para baixo. Assim, a diferença de temperatura pode esfriar e endurecer a lava. Mesmo uma árvore pode, por vezes, ter um efeito de esfriamento na lava. Contudo, diferente da rocha, a árvore não sobrevive ao conflito. Ela queima até a raiz. Em alguns casos, em uma árvore grande, a árvore, na verdade, esfria a lava e a lava adere a ela. E isso que está aqui ao meu lado é o que chamamos de molde lávico. Isto era uma árvore. A lava passou por ela e aderiu a ela, porque a árvore estava muito fria para a lava. Então, ela congelou. No interior desse molde havia uma grande árvore. E um pedaço dela ficou assim, onde vemos carvão ainda incrustado na lava bem aqui. E isso é algo muito frequente aqui no Havaí. Talvez a mais famosa batalha para resfriamento de lava foi travada em 1973 pela população da vila pesqueira islandesa de Heimaey. Enquanto rios de lava a 1.100 graus incineravam casas e ameaçavam o porto, os habitantes reagiram bombeando um total de 990 mil metros cúbicos de água do mar sobre o fluxo violento. Quando a lava é apagada e esfriada, fica rígida e, portanto, não escoa mais. Assim, a finalidade da água foi esfriar muito rapidamente uma parte da lava para proteger o porto. A água do mar resfriou a lava 100 vezes mais rápido do que o ar. Após 6 meses de luta, 6 milhões de metros cúbicos de lava derretida foi resfriada até virar rocha inofensiva. Assim, o fluxo parou. E o porto foi salvo. A erupção de um vulcão pode clarear a noite. Mas algumas armas vulcânicas são mais sutis, como os gases silenciosos. Os gases escondidos no magma vulcânico criam uma poção de bruxa à espera de ser liberada, ameaçando a vegetação, os animais e os homens. Os gases principais deixados pelos vulcões são basicamente vapor d'água, mas também temos gás carbônico e dióxido de enxofre. Número 9 na lista letal: gases vulcânicos. O gás dióxido de enxofre pode se misturar com água no ar e se transformar em ácido sulfúrico, que cai sobre os edifícios e florestas como chuva ácida. Um dos gases vulcânicos mais perigosos é o assassino inodoro e incolor gás carbônico. O mais conhecido incidente de morte por CO2 vulcânico ocorreu no país africano de Camarões. Naios é um lago em uma cratera vulcânica quase 213 metros abaixo da superfície. Uma câmara magmática libera continuamente gás carbônico dentro d'água. Na noite de 21 de agosto de 1986, uma nuvem de gás carbônico de 900 metros de extensão subiu para a superfície. Sendo mais pesada do que o ar, a nuvem da morte se arrastou pelas cidades abaixo, sufocando centenas enquanto dormiam. O gás carbônico escapou daquele lago e se moveu muito perto do solo. E matou silenciosamente os moradores que estavam dormindo, cerca de 1.700 pessoas. Além das mortes de pessoas, os gases vulcânicos quase acabaram com toda a vida complexa na Terra antes dela começar. Toda forma de vida complexa de hoje depende do oxigênio, mas esse elemento vital não foi sempre parte de nossa atmosfera. Há 2,7 bilhões de anos, quando a água cobria quase todo o planeta, o céu era um coquetel venenoso de gás carbônico e nitrogênio. Nos mares, micro-organismos chamados cianobactérias usavam a fotossíntese para absorver o gás carbônico e expelir oxigênio como refúgio.
Esse oxigênio deveria ter subido à superfície para ser absorvido na atmosfera. Mas alguns cientistas acham que os gases de vulcões submarinos, principalmente sulfato de hidrogênio, reagiram com oxigênio, formando assim ácido sulfúrico. Desta forma, os vulcões estrangularam a vida complexa na infância. Mas a vida teve uma segunda chance. 200 milhões de anos mais tarde, uma subelevação planetária literalmente elevou muitos desses vulcões das profundezas, como parte da primeira grande expansão da terra firme. Com menos vulcões submarinos para capturá-lo, o oxigênio finalmente flutuou livre para enriquecer a atmosfera, dando início à evolução da vida multicelular sobre a Terra.